Aqui a gente vê como a Copa do Mundo é realmente importante e não só na nossa visão como torcedor que gosta ali do futebol, caralho, a Copa, mas sim também para os jogadores. Pega Marcelo, pentacampeão da Champions League, basicamente pelo Real Madrid. Reviravoltas, viradas, gol de último minuto do Sérgio Ramos, tríplice coroa ali da era BBC, ganhou ali em 2022 com a dupla Vini Júnior e Benzema. E em uma entrevista para Romário TV, o baixinho solta essa aspas aqui para ele. Trocaria 5 Champions League pelo Real Madrid por uma Copa do Mundo com a seleção brasileira? E, mano, a gente já vai ver o vídeo aqui, o trechinho, e ele não hesita, mano, não hesita. A resposta do Marcelo. Essa pergunta é fera, cara. Eu vou ser sincero com você, trocaria 5 Champions por uma Copa do Mundo. Realmente a Copa é aquele nível de competição que a gente coloca o jogador em um outro pedestal. Basta a gente lembrar, rapaziada, eu tava vendo um vídeo, um recorte ali, não lembro ao certo quem é que tava comentando, mas era naqueles vídeos rápidos, vídeos curtos, onde fala da carreira do Ronaldo. Se o Ronaldo não tivesse ganho a Copa do Mundo de 2002, cara, ele não teria nem perto do peso que ele tem hoje. Porque basicamente a carreira do Ronaldo por clubes, beleza, individualmente ele teve uma passagem muito fera pelo Barcelona, pela Inter de Milão, até a fatídica lesão, mas não teve grandes conquistas, não teve um acúmulo de hegemonia, ele sendo o absoluto. Teve o tempo ali de recuperação depois da lesão, ele ganha também muita massa, muito peso, mas no Real Madrid teve momentos, mas não foi aquela parada toda. Quando sai pro Milan, já tava meio gordalho também, não conseguiu fazer muita coisa e já volta pro Brasil. Mas a gente lembra do Ronaldo Fenômeno fazendo gol na final da Copa, o corte cascão. O Neymar, mano, o Neymar é um jogador absurdo, mas se ele aposenta sem a danada da Copa, é um outro peso ali no ranking dos maiores da história. A mesma coisa o Messi. Se o Messi não ganha em 2022, teria sempre o asterisco. Teria sempre o asterisco da Copa. E você vê um cara que ganhou 5 vezes uma competição pelo maior clube do mundo, que todo mundo fala, Real Madrid, cara, e ele trocaria toda essa história. Eu acho que isso daí já foi perguntado pro Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo fala que não trocaria 5 Champions dele por uma Copa. Até porque, cara, a carreira do Cristiano Ronaldo, se ele acabasse em uma Copa do Mundo, cara, a importância é o feito que ele conseguiu pelos clubes. Além da Eurocopa, além das 2 Nations League que ele ganhou, Champions pelo Papai Cris, o possibilitou também as bolas de ouro, conquistas individuais. Cara, é um dilema muito foda, né, mano? Se você tem isso tudo de conquista e troca por uma Copa do Mundo, algo que te fez gigante na história do futebol, te rotulou ali como um dos maiores laterais ali da geração, Marcelo, certo? Sempre figurando ali nos melhores 11 da temporada. E ele trocaria todo esse trabalho que o fez conquistar 5 Champions por uma Copa. Que lógico, tem um peso. Você tá representando o teu país. Cê é louco, mano. Cê é louco. Sinceramente, eu só trocaria se eu fosse pica dessa Copa do Mundo. Se eu fosse o cara que carregou a seleção. Que no caso não seria o caso do Marcelo, né? Sendo um lateral, poderia ter muitos destaques. É que é a glória, né, mano? A glória da Copa é algo muito sinistro. A gente vê, mano, a gente ficar aí pendurando por muito tempo só com a última conquista sendo em 2002, rapaziada, os caras são lembrados pra sempre. Assim como a gente lembra, assim, todas lá de trás. Mas a última sempre é que fica mais no imaginário. Onde todo mundo, pô, lá em 2002, caralho, mano, aquele gol do Ronaldo, gol do Ronaldinho. É sinistro, velho. Aqui meu parceiro colocou, ó. Isso é uma discussão boba até. A realidade é que todos sabem que a Copa do Mundo é o auge. Ronaldo, Romário, Buffon são gigantescos apenas por causa da Copa. Eu não digo que são gigantescos apenas por causa da Copa. Porque todos esses aí foram jogadores absurdos. Seriam gigantescos de qualquer forma pelo que eles fizeram nos seus clubes também. Mas a Copa te coloca num outro patamar, te coloca num outro estágio, te coloca num outro pódio ali das prateleiras que o pessoal gosta de fazer. A Copa do Mundo pesa em qualquer avaliação, mano.
pesa em qualquer avaliação. É só imaginar, o Neymar ele tem uma Champions, mas se ele acaba com a Copa do Mundo de 2026, ele quadriplica o tamanho dele. Ainda mais por estar no imaginário de uma geração onde a gente não projeta tanto aí a seleção brasileira como favoritíssima assim para as próximas Copas, né, rapaziada? A questão da pergunta é você trocar toda a sua história que você fez com 5 Champions por uma Copa. Esse é o que pega, que faz a gente ficar até um pouco em dúvida. O trecho que ele chega e fala, rapaziada, é basicamente esse daqui. Champions por uma Copa do Mundo? Com a camisa da seleção Essa brasileira? pergunta aí é fera. Cara, vou ser sincero pra você. Trocaria. Ele chegou a pensar um pouquinho. É que eles já cortam aqui na sequência. Mas gostaria de ver um argumento completo ali do Marcelo, da justificativa. É da hora você ganhar a parada pelo clube, mas você ganhar uma Copa representando o seu país é algo surreal. Vamos ver o que mais ele completou aqui falando. Mudar uma regra do futebol, qual seria? Mudar uma regra? Tirar o VAR. Jogador mais subestimado que você já jogou? Aí é foda, né, mano? O cara jogou no Real, teve algumas polêmicas em algumas, né, eliminatórias ali em 2017 contra o Bayern de Munique, onde ele dá um golzinho completamente impedido ali pro Papai Cris, ele manda essa no VAR ainda. Rodrigo. Melhor treinador da tua carreira? Porra. Cara, eu tive 4 treinadores que foram sinistros pra mim, que me ajudaram a melhorar muita coisa. Zizou, Ancelotti e Mourinho. Só que depois eu encontrei o Diniz. Aí o Diniz pra mim, não é que é melhor, mas assim, o entendimento com o Diniz foi bizarro. Fla-Flu ou Barça? Que loucura, cara! Treinado por Ancelotti, Zidane e Mourinho. Coloca Diniz na disputa. Real. Porra. Fla-Flu. É porque dá pra dar mais porrada. Trocar... Fla-Flu ou o clássico espanhol. Teve uma outra parada aqui também, né? Romário tava pros caralho, né, velho? Perguntou ali, você já enfrentou o Cristiano e Messi? Quem era mais foda contra o Messi? Cara, o Messi é muito sinistro. Tô procurando ele até hoje. Pô, o Marcelo pegou uma bucha ali, né, mano? Era difícil. O Messi era muito brabo. Entendia muito bem todas as posições. Ele pegou o Messi de ponta, pegou o Messi de meia, pegou o Messi de falso 9. Ele enfrentou o Messi a carreira toda, né? Ele entende muito bem todas as posições. O cara tá com a bola vindo, ele sabe onde tem que entrar, onde tem que sair. Realmente, né, mano? Parar aquele Messi no auge, principalmente esse daqui. Esse daqui é o dos 91 gols numa temporada. O Real Madrid, naquele comecinho, levou goleada desse Barcelona, do Guardiola. Era loucura, era muito difícil de parar. E aí a questão é, mano, o cara jogou sempre com o Cristiano Ronaldo, né? Ele poderia dar aquela puxada, né? Tendenciada pra amizade. Mas fui sincero, mano, o Messi. E falando aqui sobre os episódios na seleção brasileira também, onde eu nem sabia disso, cara. Marcelo reage a uma suposta briga com o Neymar e mostra mágoa com esquecimento na seleção brasileira. Esse trecho de briga com o Neymar, eu nem me lembro desse fato, nem me lembro de ter causado alguma coisa assim. Agora, o esquecimento na seleção brasileira basicamente se dá por... Pô, mano, faltou o Marcelo... Aquele debate que a gente tem do Vinícius Júnior, Real Madrid, Seleção Brasileira. Marcelo, Real Madrid, Seleção Brasileira. Nunca conseguiu ser aquele lateral impactante na Seleção Brasileira. O Daniel Alves, pô, jogava muito mais do que o Marcelo, propriamente, vestindo camisa da Seleção Brasileira. E nem é só aquele fato, né, rapaziada, do Marcelo ser muito melhor do meio pra frente e do que do meio pra trás. Nunca foi, cara, nunca teve uma fase tão absurda assim que a gente possa dizer. Talvez pelo Neymar ser o ponta ali do lado dele e talvez ele não precisar ir tanto pela linha de fundo ou construir pelo meio para não tirar o espaço do Neymar, possa ter limitado um pouco as ações do Marcelo do meio para frente. Temos que pensar por esse lado, mas, né, vamos ver o que ele respondeu. Essa parte aqui do Neymar não entendi muito bem, não. Depois de 2018 você não foi mais convocado. Rolou algum problema de bastidores com o treinador, com alguma pessoa, algum jogador? Não,
Alguma parada com o Neymar? O Neymar? Você teve algum problema com o Neymar e por causa desse motivo você Não. deixou de voltar pra seleção? Não, tá doido. Brigar com o Neymar, não faz nada. Não teve nada. O que aconteceu ali, não fui mais convocado e pronto. Não E você, tive... da tua opinião, você acha que poderia ter tido mais Acho que outras sim, acho que eu oportunidades? poderia... Acho que assim, a questão da seleção brasileira é quando você serve a seleção brasileira, você está servindo o seu país. E não é uma coisa... E pra gente é uma honra estar servindo a seleção brasileira. E quando você é meio que desligado da seleção, você não vai mais pra seleção, tipo assim, você não recebe nenhuma mensagem, nenhuma ligação, ó, tô optando por outro pra servir o nosso país, entendeu? É tipo assim, cada um por si. Se você não ganha uma Copa do Mundo, parece que você não passou pela seleção, mas eu tenho 12 anos de seleção brasileira. E servindo o meu país e brigando, e tenho 2 medalhas olímpicas, e continuei brigando e tal. E aí quando você é parado de ser convocado, você não tem nenhuma explicação nem nada. Não é que eu necessitava, eu precisava de uma explicação, mas foi meio estranho. Agora me surpreendeu essa parada do Neymar. Não, porque segundo algumas pessoas dizem que você teve uma discussão com o Neymar na Copa pô. e ele meio que condicionou pra você Bom, Neymar, jogar. já que eu sei que você vai ver isso aqui, que tu é fã do baixo, que problema que a gente teve que eu não tô sabendo? Bom, gostei dela. Agora a gente vai ter problema. Olha só como o pessoal inventa também as paradas. A última Copa do Marcelo é lá 2018. E teve aquela questão do chute do De Bruyne, que ele poderia ter abafado, ter chegado ali um pouco mais perto, interceptado e tudo mais. Mas o pessoal questiona que até o Alisson devia ter pego aquele chutaço, como se fosse um chute fácil. A verdade também é que depois de 2018, 19, 20, 21, 22, tem aquela intersafra ali também do Real Madrid, onde o Real Madrid não estava conseguindo desempenhar muita coisa, cai para Ajax, não consegue muito sucesso naquela sequência ali das temporadas, e na minha visão foi onde o Marcelo também teve uma queda de rendimento. Tem o Mendy começando a ser um pouco mais titular do que ele, tem ele ficando um pouco mais visivelmente cheinho, rapaziada, né? Onde teve uma queda técnica, né? O Marcelo já não estava no seu auge ali dos cascos, na sua forma física ideal, e isso daí pode ter pesado ali no quesito seleção brasileira. Mas uma coisa que ele fala que é muito certo é realmente, né, velho? Não ganha a Copa, cara, é sinistro, velho. Parece que sua passagem a gente vê. O Neymar é subestimado na seleção brasileira, tendo artilheiro. Aí o pessoal fala que marca contra ninguém, deu assistência contra ninguém. A gente vê contra ninguém aí também, ninguém faz próximo. É foda, mano. Realmente é um título que te elenca a um outro patamar de divindade ali no meio do futebol. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que acharam ali das declarações do menino Marcelo. Paração ali de troca, Champions, Copa do Mundo, a ausência aqui, né? A passagem dele na seleção brasileira. Acham realmente que sempre devia um pouquinho mais? A gente sempre esperava um pouco mais do Marcelo. E acabou que nunca foi aquele jogador mágico que a gente tanto viu na lateral esquerda ali do Real Madrid. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês sobre tudo isso. Assim que der, eu vou estar respondendo, eu vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem. Até o próximo vídeo.